Musiquinha boa. Bom dia. Just for two, it's only me and you. I'll stay here forever. I promise that it's true. A table just for two. Hoje a gente vai conversar sobre ansiedade. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que tem acometido bastante as mulheres. Então vamos tirar um minuto hoje para a gente pensar, refletir sobre esse tema tão importante que é a ansiedade e como a gente controlar ela, né? E eu já estou iniciando com essa música que eu gosto bastante. Eu acho uma musiquinha muito animada. Tell me what is the meaning of life without this feeling. And the sky is gray. It's raining in the desert. I heard it on the news. E vocês gostam dessa música também? This I know more since I'm not there with you. I pick you up with flowers, roses, red or blue. A mattress and a table just for two. A table just for two. It's only me and you. I'll stay here forever. I promise that it's true. A table just for two. It's only me. Vou esperar um pouquinho para o pessoal entrar, tá? Breakfast, you could be my la 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 la. Leonice, você é minha seguidora, Leonice? Coloca aí se é ou não. It's always the perfect season to never stop believing love was in mysterious ways. Oi, Elida, bom te ver aqui. Esperar um pouquinho o pessoal. Vou botar, ó, que lindo, ó. Vou colocar pra cá. Pronto. Esperar um pouquinho o pessoal entrar aí pra gente conversar. Ana, que bom te ver. Bom dia, Ana. As meninas chegando, que legal. De manhã cedinho, né? Às vezes o pessoal ainda nem acordou. Mas como eu costumo acordar bem cedo, eu normalmente 5h30, 15 para 6, eu já estou acordada, né? Estou fazendo uma meditação, um alongamento, vou para minhas visualizações e organizo o meu dia para começar. Tu gostou das receitas? Ai, que bom, Ana! Eu tentei selecionar umas receitas para o e-book. Tá falando do e-book, né? De forma, receitas práticas, receitas fáceis que todo mundo consegue fazer, não demanda tempo na cozinha e agora para o inverno elas são bem práticas e fáceis para ser feitas, né? Então essa foi a intenção, que bom que deu certo, fico feliz. Graciele, olá. 8h18, né? Vamos começar daqui um pouquinho, então. Então, assim, meninas, hoje o tema, ele é sobre ansiedade. Eu acho que esse tema, ansiedade, ele é uma conversa que nunca tem fim, né? Porque a gente vai mudando de ciclo e as coisas vão mudando e a gente vai mudando junto com as coisas. E quando vê, a gente está em picos de ansiedade de novo. E assim vai indo, né? Vai e vem essa questão da ansiedade. Até um tempo atrás, se eu for contar assim, uma história minha, né? Até um tempo atrás, eu não me achava ansiosa, eu me achava até bem calma. Eu acho que eu era bem tranquila, bem focada. Eu conseguia fazer bem as minhas tarefas, fazia muita coisa e muito organizado e sempre tinha início, meio e fim. Então eu conseguia, e com o passar dos anos, eu fui percebendo que eu fui mudando, né? Que eu fui adquirindo uma ansiedade maior do que o normal. E aí o que acontecia? Eu percebia que as atividades elas não
elas não se desenrolavam mais tão bem quanto antes, né? Porque o ansioso, ele fica nessa questão, eu só tenho isso, eu tenho aquilo para fazer isso e aquilo. E ele fica nessa, tenho isso, tenho aquilo, mas não faz, né? Então, assim, quando a gente coloca em prática uma coisa só e vai até o final, as coisas vão se organizando. Então, eu percebi isso com um tempo comigo, que eu fui indo para um perfil ansioso, uma coisa que eu não era, ou se eu era muito bem controlado, e com o tempo eu vi que eu fui perdendo isso e fui me tornando uma pessoa com um perfil mais ansiosa. E aí foi onde que eu comecei a usar as meditações, tudo, né? Mas, enfim. Então, o que eu quero contar para vocês, né? É que assim, ó, a ansiedade, né? Hoje quando a gente fala em ansiedade, poucas pessoas falam que não tem. A maioria, mais de 80%, vai dizer que tem ansiedade, né? Porque a gente tem essa sensação mesmo que tem ansiedade. Só que a ansiedade, ela não é toda mal. A ansiedade, ela faz parte do ser humano. A ansiedade é natural e a ansiedade faz parte da gente querer algo. Então, quando o ser humano ele quer algo, ele precisa executar algo, ele está visionando algo que ele queira, seja para comprar ou produzir, ou metas no trabalho, metas de vida pessoal, metas de viagem, não importa o que. Quando você quer algo, você almeja algo, uma melhoria para a sua vida, resolução de algo, o que acontece? Você começa a ter uma ansiedade para aquilo se concretizar. A palavra ansiedade, ela quer dizer ânsia de algo. O que você deseja? Isso é ansiedade. O que você deseja? Você anseia o quê? Então você tem uma ansiedade por algo. E isso é bom porque isso movimenta o ser humano a fazer algo, movimenta o ser humano a querer, a mudar, a resolver. Então isso tudo é normal. Agora, não é normal quando a ansiedade ela vira patológica. A ansiedade ela é igual ao estresse. O estresse ele é importante para a gente porque o estresse nos dá energia para a gente se mexer e fazer as coisas. Então, o estresse em nível normal, ele movimenta o ser humano trabalhar, fazer as coisas que têm que ser feitas. Quando é que o estresse vira problema? Quando ele entra para uma fase patológica. Então, a ansiedade é a mesma coisa. Entra para uma fase patológica, você fica com ansiedade doentia, que é aquela que não deixa você trabalhar, estudar direito, não deixa você dormir, afeta relacionamentos, afeta trabalho, e afeta a tua forma de viver, porque você fica tão preso no futuro, tão preso no que tem para resolver, que não consegue olhar para o agora e resolver o que está ali na sua frente. Essa é a questão patológica da ansiedade. É quando você se deixa levar pelo excesso de pensamento, excesso de preocupação, excesso de poréns e se, e a gente fica viajando nos e se acontecesse, e se não dá certo, e o ansioso fica nisso. E ele não resolve o que tem que ser resolvido. Então, cria mais ansiedade, mais preocupação e entra num círculo vicioso de pensamentos que não vão te levar a lugar nenhum. Então, a primeira parte hoje da nossa live, eu quero que vocês entendam isso. O estresse é normal, a ansiedade é normal, faz o ser humano se movimentar, faz o ser humano querer melhorar, faz o ser humano querer ir para frente, mas no momento que ele começa a interferir na sua vida, você não dorme mais, você é muito agitada, você briga com as pessoas, você não respira direito, você está sempre com aquele ar preso aqui. Você já afetou a sua oxigenação, você afetou o seu corpo físico, você tem dores no corpo por ansiedade, você briga com as pessoas por ansiedade, você não consegue focar no que tem que ser feito porque, né, 1000 coisas ao mesmo tempo e não consegue centralizar o pensamento, organizar o pensamento para funcionar. Tudo isso de uma forma que começa a afetar a tua vida, tá saindo do eixo. Então, aí que precisa das ajudas, né? Que aí pode ser, no caso, como eu, quem me conhece sabe que eu sou nutricionista, fitoterapeuta,
trabalho com yoga, medicina chinesa, reiki, essas coisas tudo. Então, o que eu começo a direcionar o pessoal? Centramento, pensamento. Ansiedade é pensamento, amigas e amigos. É pensamento. Porque se a gente pensa demais e não organiza os pensamentos viram problemas. Obrigada, Tamires, pela presença aí. Viram problemas os pensamentos. O pensamento é ótimo, desde que ele não vire problema. No momento que o que você pensa começa a virar problema, você começa a ir para um caminho não saudável. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma paciente que eu atendi sobre ansiedade, para vocês perceberem isso de uma forma mais prática, né? Então, era uma paciente, a conversa que fluiu no consultório foi sobre o Covid. E ela estava em pânico, gente, pânico pro Covid, de pensar 24 horas que poderia morrer a qualquer momento. Isso é um pensamento de ansiedade acelerado, altíssimo, que evoluiu para o pânico. Vocês viram só? Uma mulher que faz quarentena, que não saiu de dentro de casa para nada, a não ser ir lá na consulta comigo, estava em estado de pânico. Mas onde é que começou o pânico? Onde é que começou essa ansiedade tão alta? Pensamento. Alimentou tanto aquele pensamento de ruim, que aquilo virou num tamanho de um monstro. Sabe aquelas histórias de desenhos de criança, que tem a sombra e a criança fica com medo da sombra nos desenhos animados, e ela olha um monstro naquela sombra? É mais ou menos isso. Você olha uma sombra que tu tem que resolver na tua vida, e se tu fica alimentando aquela sombra, ela vira um bicho-papão. Mas não é mais uma sombra. Então, tem um videozinho que tem no meu IGVT, que é um dos primeiros vídeos que eu gravei, ó, já faz um tempo. Até um dia desse eu botei de novo no Story, não sei se vocês viram, que era o 90-20. Que a gente vai alimentando o problema até ele ficar imenso. E aí a gente diz que a vida tá um horror. Não, a vida não tá um horror. A vida que você criou dentro de você tá um horror. A vida que você está imaginando que você vive está um horror, porque você cresce ela, você está alimentando ela. Então, isso é uma ansiedade descompensada. E às vezes, o que acontece? O pessoal usa medicamento para controlar a ansiedade, porque ela atingiu um ponto onde eles não conseguem mais sozinhos, está afetando a vida como um todo. Aí eles vão as pessoas usam a medicação. Só que mesmo com a medicação, a pessoa continua tendo a crise de ansiedade. A pessoa continua sentindo aquela sensação lá dentro. A pessoa continua com o pensamento acelerado, mas não tanto, porque a medicação está controlando ela. Se tira a medicação, o que acontece? Não sei viver sem. É isso que as pessoas dizem, não sei viver sem. Porque preciso voltar para o meu ansiolítico, para o meu antidepressivo, porque não consegue controlar pensamentos. Então, amigas do coração, amigos, todos que estão aqui presentes, a ansiedade é o controle do tipo de pensamento que você tem. Tipo de pensamento. Pensamento bom, pensamento alegre, pensamento no bem, não traz doença para ninguém. Agora, se eu alimentar qualquer coisa da forma negativa, ele cresce, tanto que vai te adoecer. Então, a ansiedade doentia, que leva a gente para a doença caracterizada, ansiedade generalizada, e tudo que vem com a ansiedade, né? Vem os toques, né? Vem o pânico, os transtornos compulsivos, vem vários tipos de transtornos dentro da ansiedade. Então, onde que é o caminho? É a autopercepção. É o centramento que eu falo sempre com vocês. Voltar para dentro, olhar para dentro, analisar que tipo de pensamento tem nas 24 horas. Você alimenta o bem, você alimenta o mal. Com as clientes que eu atendo, eu sempre brinco com elas. A gente tem 2 bonequinhos. Um bonequinho sentado aqui no teu ombro esquerdo e um bonequinho aqui sentado no seu ombro direito.
O teu bonequinho sentado no seu ombro esquerdo, ele fica o dia todo te buzinando coisa ruim no ouvido. E o bonequinho do ombro direito, ele fica o dia todo te buzinando coisas boas no teu ouvido. Para quem que você escuta mais? Quem que você está escutando mais? O da esquerda ou da direita? Com certeza o da esquerda. Com certeza. Você está escutando mais o bonequinho da esquerda, que diz não faz, vai dar errado, é ruim, e se isso, e se aquilo, e se aquilo. O bonequinho da direita, eu brinco assim, ó, ele tá lá dormindo já, porque tu não escuta mais ele, você não escuta ele. O bonequinho da direita, amigas, é a nossa intuição. A intuição, a voz interior, que diz pra ti, não faça, não é o caminho, não vá por aí, o que você tá fazendo aí? E o bonequinho da esquerda fala assim pra ti, faz sim, para de escutar aquele bobo lá, vai lá comer, vai lá brigar, vai lá lutar pelo que é seu. Só que às vezes a indicação, a sugestão tá errada. E a gente fica ouvindo o bonequinho, opa, ele, ó, escuta o bonequinho do bem, é isso aí. E a gente às vezes acaba escutando demais esse, onde evolui para doença, entendeu? Então, como que se trata a ansiedade? Quando a doença já está instalada, sabe? Quando a doença está ali instalada, que você não tem mais controle, você não respira direito, você está sempre tenso, sente que tem um peso dentro do peito, não dorme, né? Pensa demais, alimenta pensamentos demais. Às vezes, claro que tem que usar medicação. Como é que tu vai sair de uma situação, às vezes assim, tu não consegue, às vezes, sozinha, né? Mas é muito importante começar a trilhar um caminho de autocura, o caminho da percepção, o caminho de saber se perceber e saber controlar. Como eu estava contando para vocês no início dessa live, eu fui percebendo ao longo dos anos que eu me tornei uma pessoa ansiosa. Uma coisa que eu não era, e se eu era, como eu tinha falado, talvez eu não percebia. Mas eu nunca tinha sofrido por causa disso. Mas no decorrer dos meus anos, acho que foi dos 35, perto dos 40, eu acho que é ali que eu me tornei mais ansiosa, mais preocupada com as coisas, com o que eu queria executar nos próximos anos da minha vida, mudanças de projeto, mudanças de métodos de trabalhar, um monte de coisa, o que eu estou visionando para mim, para o meu futuro. E acho que aquilo começou eu caminhar num caminho mais rápido, querer fazer mais coisa. E aí quando eu percebi, eu estava, eu acho que num perfil mais ansioso, com pensamentos demais, projetos demais, ideias demais. E claro que não saía nada muito do papel. Aí o que acontecia? Ficava ansiosa. Ah, mas eu tenho que executar, mas eu tenho que fazer as coisas andar, e aquilo não está andando, aquilo não está se resolvendo. É porque aí tu faz uma lista desse tamanho de coisas para você fazer, para você querer mudar, não vai conseguir, entendeu? E aí, o que eu comecei a fazer dentro de mim? Um projeto de reconexão, que eu sempre falo com vocês. Meditação, oração, natureza, pé na terra, se conectar. Eu me conecto com vocês, sabem, através da meditação. Oração, meditação, né? Yoga também, mas assim, na hora que eu paro e me concentro e medito em mim mesmo, tento ficar dentro de mim, percebendo o meu eu, e eu sempre finalizo com uma oração, eu fecho meditação com oração, já junto os dois, porque como eu já estou sintonizada, eu estou conectada, ali eu já faço uma oração que é mais fácil conversar com meu Deus aí, e aí eu entro ali nesse processo, e isso me traz o quê? Calma dos pensamentos, percepção melhor da vida, saber tomar prioridades, o que realmente é importante na sua vida, porque isso é uma outra coisa importante quando a gente fala em ansiedade, porque o que a gente escuta na maioria das vezes, né? Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei por onde começar, mas dessas tantas coisas, quais realmente são importantes? Porque ser prioritário não quer dizer que é importante. Eu vou dar um exemplo bem simplório aqui, tá? Bem simplório. Mas assim, ó, você tá em casa na quarentena, vamos botar assim. Você tem roupa para lavar, roupa para passar,
você tem que cozinhar e você precisa iniciar um processo de emagrecer. Aí você vai botar as prioridades. Aí você botou prioridades lá. Eu vou lavar, depois eu vou passar. Não, eu vou lavar, eu vou cozinhar. E à tarde a roupa tá seca, eu vou passar. E aí eu vou guardar. Então você fez o quê? Você botou prioridades. Essas são as tuas prioridades. Mas elas talvez não são importantes. Porque o importante era arrumar a tua saúde, que não tá legal, só que você vai deixando para depois. Entendeu? Então, nem sempre o que você está colocando em prioridade é importante. Já parou para pensar nisso? Então, o que realmente é importante na sua vida? Ele tem que ser, eu digo assim, ó, ele tem que ser os 4 primeiros itens da sua prioridade. Se ele não está nos 4 primeiros itens da sua prioridade, você não vai fazer. Isso eu uso muito no consultório com meus pacientes. Porque assim, a pessoa não consegue emagrecer às vezes, não consegue. Ou não consegue fazer um tratamento de saúde que ela precisa, tem dificuldade, não consegue. Então, por quê? Porque não está nos 4 primeiros itens de prioridade. A pessoa, ela quer emagrecer, ela quer cuidar da saúde, ela quer reduzir a ansiedade, ela quer meditar, mas ela quer, isso é verdade. Só que as prioridades dela, no momento, não são essas. Eu vou trabalhar, de trabalhar eu vou fazer meu curso online eu vou cozinhar, de cozinhar eu vou, sei lá, eu vou ver o meu Netflix, e lá no 6º, 7º dia, da prioridade, eu penso que eu tenho que cuidar da minha ansiedade, mas ela não é importante nesse momento como prioridade. E aí não faço. O que acontece? Continua no ciclo de ansiedade. Então, para poder resolver a ansiedade, você tem que listar o que você precisa fazer de resolução na sua vida. Qualquer coisa, né? Eu tenho feito de manhã, depois da minha meditação, oração, eu vou para o meu escritório, eu tenho ali um caderno que eu fiz de diário, eu escrevo tudo que eu tenho que fazer no dia. Então, assim, eu vou para a clínica, depois eu vou atender os pacientes online, depois eu vou para as consultorias, vou fazer os e-book, eu tô com 3 cursos em andamento online, eu tenho que fazer esses cursos, eu vou botando ali. E aí depois eu boto o quê? A prioridade deles. Qual hoje disso aqui é realmente importante que eu não posso deixar para amanhã? Por exemplo, hoje eu tô aqui fazendo essa live com vocês às 8h15. Eu botei como importante, número 1, ao acordar, depois do meu café da manhã, é a live com as meninas. Eu tô aqui, né? E hoje eu acordei atrasada, não botei para despertar, acordei atrasada. Já foi, quando acorda atrasada, já vai assim, né? E aí, eu disse, nossa, aí tem a live. Será que eu cancelo a live? Se eu não cancelo a live, o que eu vou fazer? Não, vai dar tempo, vou fazer a live. Então, às 8h15 eu vou pra live. E agora eu vou reorganizar o meu dia, o que eu tenho que fazer demais horas. Se não fizer isso, o que tu fica ali? Cheio de coisa para fazer, não sabe por onde começar. E aí, o que acontece? Começa a gerar ansiedade. Ah, mas isso aqui ficou para depois, e agora, era ontem, era hoje, não deu para fazer. E você fica naquele repeteco do pensamento, o que tem para fazer, e se perde nos pensamentos. Se perdeu nos pensamentos, tu pode ter certeza que a ansiedade ela vai aumentar. Então, eu acredito muito sobre visão de mundo, sabe? Quando você começa a enxergar que o mundo ele tem um ciclo, a vida tem um ciclo natural de funcionamento, certas coisas elas que a gente vive não está nas nossas mãos. Nem tudo está nas nossas mãos. A maioria das coisas não estão nas nossas mãos. As coisas vão acontecer às vezes porque tem que acontecer e vão acontecer, independente se a gente faz a nossa parte ou não. Entenderam? Existe um fluxo energético natural da vida que ninguém tem ação sobre ele. Ninguém. Então, quando é que a gente tem paz? Quando é que você vai ter paz e quando é que eu adquiri minha paz? Quando a gente começa a acreditar e começa a ver que existe um fluxo natural da vida que ninguém controla. E que as coisas vão fluir, queira ou não, do jeito que tem que fluir. Se você crê nisso, se você começar a ver o mundo que ele é assim, você começa a se preocupar menos, entendeu? Com coisas que estão acontecendo, se preocupar mais com o seu interior.
como você é, como você vive, e não muito com as coisas. As coisas vão acontecer, positivamente ou não, mas a tua parte interna, o teu interior tem que estar muito bem. Você tem que estar muito bem. Se você está muito bem interiormente, com você mesma, as coisas vão fluir. Você não precisa fazer muita coisa, as coisas fluem. Eu gosto de dar um exemplo disso, como a gente fosse... Vamos pensar numa semente. Uma semente, ela tem um ciclo natural da vida dela, que ninguém interfere. Se tu plantar uma semente de alguma coisa aí, que eu não me lembro o nome agora, mas plantar uma semente numa época errada, a semente nasce? Não. Como é que a semente sabe que ela está plantada na época errada e ela não nasce? Fluxo natural da vida. Existe um fluxo natural da vida. E esse fluxo natural da vida ninguém controla. E não tem na natureza e tem sobre a gente também. Tem uma ação da vida sobre a gente, um fluxo natural que a gente vai seguir, independente se a gente queira ou não queira. Então, acreditar nisso, acreditar nessa força, te dá paz. Então, o que tu tem que fazer? A tua parte. E o que é a tua parte? É arrumar o teu interior. Não deixar o teu interior bagunçado. Não deixar lá dentro cheia de raivas, de rancor, pensamento ruim. Ficar alimentando picuinhas, sabe? Alimentando coisinhas, fazendo de uma pequena sombra um monstro. Tudo isso faz com que a ansiedade natural do ser humano, que é de desenvolver algo, vire um estado patológico, doentio, onde afeta o corpo físico, mental, emocional. E aí, só às vezes com a medicação muito forte para controlar. Bem, ali nos meus stories eu falo bastante também de ervas, né? Vocês sabem que eu utilizo muito ervas nos tratamentos, eu indico muito ervas, eu acredito nas ervas. As minhas amigas me chamam de bruxinha. Eu tenho um armário aqui em casa cheio de ervas, eu adoro mexer naquilo ali tudo. E assim, para ansiedade, o que acontece? Às vezes o pessoal comenta, mas o chá não faz efeito, né? É tão fraquinho. Se vocês fizerem um chá da forma que a medicina chinesa explica, que eu já falei aqui também, que é um chá concentrado, consumido várias vezes ao dia, vai dar certo. Então, se vocês quiserem anotar aí agora, pegar um papel, uma caneta, ou vai ficar gravada essa live também, né? Eu vou passar para vocês agora uma forma de controlar a ansiedade, raiva e agitação através da medicina chinesa. E vocês têm que fazer exatamente como eu vou explicar, senão não vai funcionar, tá bom? Então, para 1 litro de água, vocês vão colocar 1 colher de sopa do chá de alcachofra, que é uma folha bem amarga mesmo, tá? Porque dentro da medicina chinesa, a alcachofra, ela tira o calor, ela tira a raiva que está no fígado. Então, a gente precisa tirar a raiva escondida que tem no fígado. Então, tem que ter 1 colher de alcachofra. Depois, a gente tem que acalentar o coração. Então, na medicina chinesa, a alma, o ser, ele dorme no coração. Então, para acalmar o coração, você vai usar uma erva aí calmante. Então, a gente pode usar uma melissa ou uma passiflora. Mas melissa acho que é mais fácil vocês encontrarem, ou folhas de maracujá, que é a passiflora, tá? Então, você colocar 1 colher de sopa bem cheia dessa melissa aí dentro do seu chá, tá bom? E depois, você tem que nutrir o teu corpo, né? O teu sangue ele tem que estar nutrido, ele tem que estar calmo, né? Então é importante, quem tiver acesso a comprar uma espirulina ou uma clorela para tomar em comprimidos ou em cápsula, vai tomar junto. Então vai fazer um chazinho da melissa com alcachofra e você vai ferver por 2 minutos esse chá, deixar o chá cozinhar por 2 minutos, tudo isso junto, e vai tomar esse chá 150 ml de 2 em 2 horas, e 2 vezes ao dia você vai tomar 2 cápsulas de espirulina ou clorela, tá? E essa junção que eu falei, ele faz o tratamento da ansiedade. Se você tomar isso
3, 4 dias desta forma, você vai começar a perceber dentro de você uma paz, uma tranquilidade, vai desacelerando o coração, mas é importante disciplina. Muitas pessoas não gostam de tomar chá porque é ruim, é amargo, dá trabalho, mas o caminho da cura, ele não é um caminho fácil, né? O caminho fácil é tomar o remédio pro resto da vida. Esse é o caminho fácil. Porque você fica ali tomando remédio e não quer pensar, não quer sentir e ponto final. A cura, ela vem através do esforço. O esforço é se conhecer, perceber os pensamentos, perceber as emoções, aprender técnicas, formas de controlar a si próprio, fazer o seu diário de pensamento, fazer a sua oração, a sua meditação, procurar informações alternativas para tratamento da ansiedade. Temos os florais, a gente tem os óleos essenciais, que eu amo os óleos essenciais, lavanda, alecrim, maravilhoso para ansiedade, né? É só botar um pouquinho, um algodãozinho, pendurar dentro da roupa, né? Ou às vezes dar uma inspirada, é na hora a sensação de alívio, né? E fazer um estudo, né? Um autoestudo de percepção. Como é que você enxerga a vida? Você é mais positiva? Você é mais negativa? Você é mais de resolver os problemas ou você é de deixar os problemas embaixo dos panos? Você é mais de assumir os compromissos ou é mais de empurrar para o outro? Como é que você funciona? Porque da forma que você funciona é como vai ser a sua ansiedade. Entendeu? Então, autopercepção. E a meditação, ela dá muito isso, um trabalho de coaching dá muito isso, procurar formas, leituras, vídeos, tudo que te ensina a se perceber, dá muito isso. E tem uma coisa bem importante que também eu preciso falar. Às vezes, a pessoa até começa a se perceber, mas ela não gosta do que ela vê. Então, ela prefere acabar por ali o autoconhecimento e não evolui. Isso também vai fazer com que crie uma bola dentro do teu peito de pressão. Tu vai sentir uma panela de pressão dentro do peito. E o que acontece? Um dia ela estoura. Ou ela estoura na forma de choro e você limpa, ou ela vai estourar na forma de doença. Não tem como passar uma vida toda com uma panela de pressão dentro do peito, segurando as emoções toda ali não trabalhada, raivas, ressentimentos, dores, desilusões. Se você não trabalhar isso, não botar isso para fora, não limpar o teu ser. Isso dentro do peito, ela vira uma grande panela de pressão. Essa panela de pressão com certeza te gera ansiedades e pensamentos demais que te atordoam. Mas tem mais disso. Essa panela de pressão no peito, ela pode virar doença. E aí é sério, porque já concretizou o pensamento na forma sólida de doença. Então é muito importante se libertar, e se libertar dói. Se libertar tem que chorar, tem que botar para fora, tem que limpar as coisas, não deixar lá dentro. E aí, no momento que tu se liberta, meu Deus, te dá um alívio. Sabe aquela coisa que tu tirou 10 quilos dos teus ombros, assim? Né? Te dá um alívio. Tu vive melhor, tu vive mais feliz, mais leve. É muito bom a sensação, é maravilhosa. Por isso que eu sempre comento com vocês, gente, vamos meditar, vamos orar, vamos se conectar, deixar ir, limpar as coisas, né? E tudo isso tem a ver com ansiedade? Claro, porque ansiedade é preocupação, ansiedade é excesso de pensamento, ansiedade é excesso de medo. Medo do futuro, medo do que vão dizer, medo se não dar certo, medo se eu ficar doente, medo se eu me separar, medo se eu perder o emprego, e se eu não tenho dinheiro. Meu Deus, gente. Assim, ó, se a gente der corda para esses pensamentos, isso não para mais. Nunca para, olha o tamanho disso. E aí viver no medo, como que você vai ser feliz? Se você vive no medo, entendeu? Então, acreditar num pensamento livre, acreditar
numa vida mais leve, acreditar que existe um fluxo natural da vida que ninguém vai intervir. Ninguém. E fazer a tua parte dentro de você. Trabalhar o teu coraçãozinho, as tuas emoções. Trabalhar como você enxerga a vida, as pessoas. Ser mais flexível com você mesmo. Parar de ser tão dura com as coisas e com tudo e com todos. Entender que se você tem as dificuldades, os outros também têm. Se para ti é difícil, para os outros também é. Se para ti tá ruim, para os outros também. Que todo mundo tem o seu sofrimento. E que cada um enxerga a sua vida da forma que foi criado, da forma que viveu até o momento, da forma que aprendeu. Por isso que não se julga nada e não se julga ninguém. Que cada um tem a sua história. A gente tem que ser compreensivo com as nossas histórias, ainda mais com a história do outro, né? Isso começa a te dar paz. E se você começa a ter paz, você começa a ter menos preocupações, menos medo, menos receio. E você começa a ter uma vida mais leve e com menos ansiedade patológica. A ansiedade, num limite, ela é normal, nos faz bem, nos faz correr atrás, produzir, querer melhorar e fazer as coisas. Mas a patológica que não é legal. Enfim, então eu vou relembrar aqui duas técnicas que eu ensinei de respiração para acalmar. Uma delas é aquela do dedinho, que eu expliquei da outra vez, pontinha do dedo com a pontinha do dedo mínimo, apertar e ficar assim. E ficar respirando aqui. Senta no sofá, na cadeira e fica respirando até sentir a energia começar a pulsar na ponta dos dedinhos. E fica aqui respirando. Ó, eu que já faço um tempo, ó, já tô sentindo respiração soltar. Aí é muito bom, mas tem que treinar. Quanto mais faz, mais rápido começa o processo, né? E a outra é a respiração alternada, tá? A respiração alternada tem uma formação dos dedos que não precisa ser feita, mas só faz assim, fecha o nariz direito e inspira pelo esquerdo. Fecha o esquerdo e solta pelo direito. Respira pelo direito. Prende a respiração. Fecha o direito. Solta pelo esquerdo. Inspira pelo esquerdo. Segura. Fecha o esquerdo. Solta pelo direito. Inspira pelo direito. Segura. Solta pelo esquerdo. E faz. Ó, já começa a dar uma paz. Ansiolítico na sua mão. Muito fácil de fazer. Pode fazer quantas vezes quiser. E você vai ter uma paz rápida e tranquila. Associa os chazinhos que eu te dei, então. Nossa, você tá com a ansiedade na sua mão, controlada de uma forma melhor. E aqui, amiga, pensamento. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou botar uma musiquinha aqui pra gente. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Estou passando por isso, ansiedade. Estou há 100 dias em pânico, porque já perdi familiares e amigos por Covid. Com certeza, quando a gente vive uma situação muito perto, com certeza a gente vai ter um reflexo maior da situação, com certeza, porque foi do teu lado, né? Só que assim, ó, viver no pânico é se adoecer também. Porque você, num pânico, você produz muitos hormônios do estresse, você produz muita adrenalina, muito cortisol, que acaba com a sua imunidade, acaba com o seu corpo físico e emocional. Ele acaba com você.
Viver em pânico não é saudável, você sabe disso. Então, o que é importante entender? Não é todo mundo que vai pegar o Covid, né? Vamos fazer um parênteses para conversar um pouquinho disso aí, que vai adoecer. 80% ou mais das pessoas que vão pegar o Covid não vai ter nada. Ou vai ter um resfriado, uma coriza, não vai ter nada, tá? Existe um percentual aí de até 6% das pessoas desenvolverem os sintomas e poderem vir falecer. O resto vai pegar uma gripe, ou não vai pegar nada, é assintomático, ou vai pegar uma gripe, uma coriza, ou vai ficar em casa 3, 4 dias. Várias pessoas que eu conheço ficaram em casa 3, 4 dias, né, com uma gripe. A maioria não vai ter nada. Algumas pessoas vão desenvolver. Mas o que tem nessas pessoas que elas desenvolvem? Não tem como ter essa resposta, gente. Genética, metabolismo, imunidade, estresse. Como é que eu vou colocar para você? Não é a disponibilidade do corpo, mas é a facilidade do corpo em desenvolver esse tipo de vírus. Não tem como ter resposta quem vai e quem não vai, mas pode ter certeza que 90% está relacionado ao metabolismo genético de cada um, e metabólico e imunológico, se a pessoa vai desenvolver, se não vai desenvolver. Mas a grande parte, mais de 80%, ninguém vai adoecer gravemente desta gripe. Então, se a gente ficar botando o pensamento no negativo, porque agora vai acontecer comigo, porque isso, porque aquilo, o que pode acontecer? Pode acontecer de você fragilizar a sua imunidade, porque você está criando um pensamento favorável a abaixar a sua imunidade. Você tem que lembrar que o nosso corpo é guiado pela nossa mente. Se eu colocar na minha cabeça que eu estou tomando esse remédio e esse remédio ele não resolve nada, ele não resolve nada. Isso é comprovado em artigo científico, não estou falando besteira aqui, é artigo científico. Se tu tomar um remédio e tu disser esse remédio não me resolve nada, ele não faz nenhum efeito, ele faz efeito placebo. E em compensação, pacientes que tomam comprimidos de farinha, isso é artigo científico, olha bem, pacientes que tomam comprimidos de farinha, acreditando que aquilo ali resolveu o problema de saúde deles, as pessoas vão fazer exame e aquele probleminha da pesquisa sumiu com o remédio de farinha. O poder tem pensamento, o pensamento ele tem poder e muito, muito mais do que a gente imagina. Então não crie dentro da sua mente uma situação favorável a ter qualquer problema. Não crie na sua mente uma situação favorável a abaixar a sua imunidade. Não crie na sua mente formas de você se autodeprimir do sistema imune, porque você está informando isso para o teu sistema imune. Não faça isso com você, entende? Então é muito importante ter a mente sã, corpo sã. Vocês conhecem essa frase famosa mente sã, corpo sã, né? Então vamos manter a mente saudável, foca no que você pode fazer por você, no seu positivo, na sua saúde mental e física e espiritual. Gente, espiritual. Saúde espiritual é importantíssimo. Na época que a gente está vivendo dentro de casa, preso aí mais de 40, 50, tem gente que está 90 dias preso dentro de casa. Eu já mais de 40 dias estou saindo, eu estou indo na clínica, vocês veem que eu vou na clínica atender os pacientes. Vou para academia com a máscara. Ontem eu voltei para a aula de dança com a máscara. Só tem 4 alunas por turma na aula de dança, bem afastado de máscara. Porque eu foco aqui, higiene das mãos, do rosto, do corpo, do sapato. E imunidade física, mental e espiritual. Se manter conectada. Fazer teu corpo vibrar na luz, no amor. Isso traz saúde, traz vitalidade, isso não traz doença. Agora, se a gente pensar, entrar num estado de pânico, como você está ali, tenta sair disso aí, tenta se inspirar em algo que eu estou te falando aqui, para você tentar refazer teus pensamentos sobre tudo isso. Eu sei que é difícil porque está tão próxima, né? Mas tenta refazer os pensamentos, não botar o olhar para fora, começa a botar o teu olhar para dentro de ti, a tua saúde física, a tua saúde mental, a tua saúde emocional, e começa a cuidar disso com mais carinho, com mais atenção
com mais luz, para o teu corpo, a tua imunidade, o teu sangue, a tua alma brilhar, ser feliz. Isso te traz saúde de todos os níveis, sabe? Eu acredito muito nisso. E é nisso que eu tenho focado, e é nisso que eu tenho batido na tecla para as pessoas. Todos os cuidados, sim, mas se aqui não tá bom, tudo adoece. Entendeu? E outra coisa importante para a gente encerrar aqui, que já está acabando, né? Outra coisa importante é que uma pessoa comentou aqui em cima, é não levar tudo para o emocional. Porque quando a gente usa muito o nosso lado emocional para resolver as coisas, né? Tudo no sentimentalismo. O que acontece? A gente sofre demais. Às vezes é preciso racionalizar um pouco e ponderar o que é certo, o que é errado, o que dá para fazer, o que não dá, o que é bom, o que não é, mais racional, sem levar muito o emocional misturado, porque o emocional ele faz tu sofrer. Ai, mas não vai ser bom para mim, e se falarem de mim, e se der errado, isso é emocional, né? E se a gente vive muito no emocional, a gente vai adoecer também. Então precisa meio que racionalizar às vezes a coisa. O que tem que ser feito? É isso? Como que é a forma de fazer? Isso pode dar certo? Sim, então vamos fazer. Entendeu? Eu não fiquei aqui voando aqui. Ah, mas se não der, e se o outro falar? E se não gostarem? Isso é emocional. Às vezes tem que racionalizar um pouco o que tem que ser feito para fazer, tomar atitude na mão, pegar a rédea e fazer, né? E aí as coisas acabam funcionando também bem. Bem, amigas, eu espero realmente... Então, musiquinha. Eu espero realmente que eu tenha, de alguma forma, inspirado vocês a pararem um pouquinho, pensar um pouquinho no que estão vivendo, na forma que estão vivendo, entender que existe 1000 formas de se viver melhor, 1000 formas, e eu quero muito, muito, muito dividir isso com vocês. Ó, já vai eu emocionar, porque quando eu começo a falar aquilo que eu vivo, já, né? Então, existem 1000 formas de viver melhor. Medite, ore, vibre na luz, vibre no amor. Olhe os outros com menos crítica, se olhe com mais amor. Seja mais leve com a vida. Cuide de você. Cuide de você. Cuide de você. Tá bom? Beijo no coração. Obrigada por todo mundo que está aqui me assistindo. Vai ficar salvo ali no feed, no IGVT. Quem me segue lá no Face, eu vou botar o link desse vídeo lá no Face também. Então, um ótimo dia aí para todo mundo.